Estamos de volta já aqui com Bem Assim. E olha só, pessoal, o método de prevenção de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis e até de gravidez, mais conhecido é o quê? A camisinha, né? Mas a camisinha feminina nem sempre é tão bem conhecida, ou nem sempre é tão bem usada. E aí esse é o nosso tema de hoje, de agora, no quadro Saúde da Mulher. E para esclarecer tudo sobre este assunto, a gente não poderia chamar outra pessoa aqui que não ela, Milka Freitas, olá, maravilhosíssima. Camisa influencer para os íntimos. Vamos falar sobre a camisinha feminina, essa camisinha, que esse método, né, que muitas vezes dá tanta dúvida na mulherada. Milka, qual que é a principal diferença entre ela e a camisinha masculina? A principal diferença é o material que é usado, porque no caso do preservativo tradicional, é o látex que é usado, né? E aí o látex pode causar alguma irritabilidade, corrimento por conta dessa irritabilidade, no caso da mulher. E a feminina não, ela é feita única e exclusivamente para a gente, que ela é desse produto chamado borracha nitrílica. Então, é um preservativo, ele é um pouquinho mais grosso do que alguns preservativos tradicionais, mas a gente tem o privilégio de, se por acaso a gente quiser dar um rolê, alguma coisa, aquele sexo aleatório, que aí fica à vontade, mas protege, aí você pode colocar com horas antes, sei lá, 3 horas antes, você já introduz esse preservativo. Dá pra fazer isso? Tranquilamente. Você introduz o preservativo, lógico que aí vai ter as pessoas dizendo, mas fica muito feio. Mulher, é melhor ficar feio do que ficar dodói. É muito melhor mesmo. Não é? Aí, esteticamente, realmente não é agradável, mas é tudo uma questão de adaptação mesmo, sabe? Então, você introduz ali, você não precisa esperar que, caso você tiver relações com um pênis, que esse pênis fique ereto, tá? No caso, o pênis, ele não precisa estar com o preservativo, porque o preservativo feminino protege, então é tudo tranquilo. Quando você é preservativo tradicional, né, você tem que esperar aquele pênis ficar ereto, aí tem homens que não se sentem à vontade. Então, para não ter desculpa, você vai, querida, já estou pronta, bebê. Tá? E não vai correr esse risco de ter essa irritação. É muito raro, assim. Uma das grandes dúvidas da mulherada ela é tão eficaz quanto a camisinha masculina? Tem as mesmas chances ali? Como é que a gente poderia falar? Ela é tão eficaz. Eu costumo dizer que ela, mesmo a bichinha sendo abandonada pelas campanhas, tá? Que eu falo mesmo. É verdade, viu? São abandonadas pelas campanhas e quando são representadas, geralmente são representadas por homens, que eu ainda não entendi. Como diz a blogueirinha de merda, tudo bom? Oi, meninas, tudo bom. Brincadeira. Mas assim, ela tem uma grande vantagem, inclusive para o sexo oral. Que as pessoas, muitas vezes, a gente falou várias vezes aqui, as pessoas às vezes não entendem, muitas pessoas às vezes não entendem que o sexo oral faz parte de práticas sexuais. É uma forma de sexo, né? Então, ela protege a vulva, ela fica toda protegida ali, o clitóris, os pequenos e grandes lábios, e você pode fazer o sexo oral muito tranquilamente. E quando você introduz ela, que você vai fazer essa retirada, você só tem que ter cuidado realmente para não escorrer, como é feito com uma camisinha tradicional. Então, amarra ali e a gente descarta. E você falou sobre o sexo oral, porque tem muita gente que acha, né, Milka, que as doenças sexualmente transmissíveis não são transmissíveis no sexo oral. Calma aí, tá, galerinha? Porque é sim, não, Milka? Fala pra gente. Sífilis, gonorreias, hepatites. Sabe a história do beijo grego? Que seria um beijinho no ânus ou língua, aquela sucção anal. Isso daí é uma forma de infecção que está crescendo cada vez mais. Aqui em Alagoas está crescendo muito. Então, as hepatites estão aí. E o que acontece? Quando as pessoas não se preocupam com a prevenção do sexo oral, elas geralmente são aqueles pensamentos que, eu tenho que me proteger para não engravidar e não pegar AIDS. Primeiro, você não pega nada. Você pega Uber, você pega ônibus, né? Você pega seu marido, sua marida, né? Você pega o ficante. Você pega o ficante, a ficante. Namorado, namorada. Você pega quem você quiser. Agora, em relação às infecções, você se infecta, né? Então, é diferente. Então, quando a gente pensa, eu não vou ter nenhuma... não vou me infectar com HIV.
de fato, os riscos do HIV via oral são baixíssimos. E, para falar a verdade, até para contabilizar esses riscos fica difícil. A não ser que você faça somente sexo oral e você se coloque em risco. De repente, com uma pessoa que vive com HIV e aí você ser monitorizada por aquilo, mas monitorada por aquilo, mas quem é que vai se colocar em risco para uma infecção? Entende? Assim, isso eu estou falando de uma pessoa que vive com HIV, que não faz uso da medicação corretamente, que, entendeu? Para você ver se vai ter essa forma de infecção. Mas, fora isso, a gente tem essa série de infecções que estão aí, como a sífilis é tratável e curável. Mas não se explica a volta do crescimento da sífilis. Entendeu? Como assim? E aí eu fico pensando, se as pessoas não estão dando, muita gente não está dando importância para doenças que são tratáveis e curáveis, imagine para o HIV. Então, assim, não se resumam a isso, a não engravidar uma pessoa ou não se infectar com o HIV. Ok, Entende? não são só essas duas opções. Não. É vendida na farmácia? Normalmente o pessoal tem acesso? As farmácias, elas raramente vendem preservativos femininos. Inclusive, a marca Prudence foi a primeira que confeccionou o preservativo feminino de forma privada, né? Só que depois não está saindo mais, não sei se por acaso a demanda foi pequena, tá? As campanhas também, e não está sendo mais fabricada. Mas as empresas que ainda fabricam, elas são caras. Porém, você não precisa gastar dinheiro, né? Você vai no posto, SUS, Sistema super Único de de Saúde, graça, fornece. e vai. Agora, sim, outro detalhe também muito peculiar da camisa feminina é essa lubrificação. Ela é mais grossinha. E ela Posso abrir parece essa? Pode ficar toda melada, literalmente falando. Quero aprender, né? Como é que se usa aqui. E aí você, no caso, você pode usar o lubrificante, mas você tem que ter cuidado com essa lubrificação, que o ideal seria que o pênis, no caso, se for a introdução de um pênis, tá? Que o pênis ele esteja lubrificado, caso haja uma necessidade para a pessoa, mas isso daqui tem que ter cuidado. Então, faz de conta que isso daqui é uma vulva, tá? Tá. Uma vulva aqui. Esse anel aqui, ele fica solto mesmo, a gente Ele tem que adaptar, fica, seria assim? Ele vai ser, você vai colocar ele no formato de 8. Pense que esse 8 é o seu jeito infinito de ser saudável. Aqui, ó. Mas, Marcinho... Tá onde aqui? Não, mas é melhor você mostrar com a Milka, né? Porque, tipo, eu vou sou trocar a mão, porque eu tentei a fazer outra assim, ó. unha eu tirei É assim, as mãos. Milka, vamos lá. Aqui. 8. O 8 de ladinho. Aí aqui. você faz de conta que aqui é a sua vulva, tá? A vagina, no caso. Sim. E você vai introduzir isso dentro da vagina. Esse anel que você fez o 8. Dentro da vagina. É muito engraçado a gente se ver na TV. É muito assim, engraçado né? a gente se ver, né? Então, essa parte, digamos que aqui é a vagina, tá? Onde é que eu tô aqui? Não mostra o meu dedo que tá sem esmalte, tá? Obrigada. Essa partezinha aqui é a que vai... Olha, apareceu, deixa eu cruzar. Essa partezinha que tá aqui é a que vai ficar no colo, a que vai ficar acoplada, que é esse anel maior. E esse é o que vai ficar para fora. Cadê? Aqui. Esteticamente, digamos que a sua vulva ficaria assim, puxar mais um pouquinho, e ela ficaria assim para fora da sua vulva. Aí você vai para a balada assim. Você vai pro rolê assim. Feliz. Aí, digamos, para fazer o sexo oral, voltar aqui de novo, ó. Se for para fazer o sexo oral, faz de conta que aqui é a vulva, aí você vai, ó, passar a língua, pode introduzir dedo que não tem problema nenhum e vai proteger essa vulva todinha. Então ela é maravilhosa, gente. Que maravilhosa. Eu sou suspeita, eu sou apaixonada. Por que ainda tem muito tabu, Milka, em relação a ela? É por essa falta de propaganda, de divulgação da camisinha feminina? Eu acredito que tem a ver com isso também, mas tem a ver com o não estímulo à saúde sexual, sabe, Mara? Porque o que acontece? É mais fácil a gente ter orientações quanto mulher para você cuidar da sua saúde reprodutiva. Você vai ao ginecologista para você saber como é que está essa saúde sexual, mas muito especificamente. Mas a gente não tem aquela educação de base em que desde criança você tem que cuidar dessa saúde. Agora, eu estava assistindo um vídeo que foi muito curioso de um candidato à presidência, que acho que não é interessante falar o nome, mas ele estava justamente questionando. Não é verdade? Ele estava brigando, dizendo que a luta dele era contra o material que vai chegar nas escolas de incentivo ao sexo. E, na verdade, gente, não vai chegar nenhum... Não se tem isso, interesse né?
de chegar um material para ensinar uma criança, como ele bem colocou, de 6 anos a fazer sexo. Não. Porque assim, você vai chegar numa escola, vai dizer para a menina que tem que botar o piu-piuzinho na vagina da mulher, que tem... E se for um casal homossexual, vai botar o piu-piuzinho no ânus do outro? Não, óbvio que não. Você não vai chegar em... Para falar a verdade, você não vai chegar em canto nenhum, nem na sua casa, dizer onde que E toca, falar isso para uma criança. Você vai a criança chegar... nem vai ter esse discernimento. Não, e assim, com o acesso, infelizmente, que tem de coisas infelizes na internet, se você não orienta dentro de casa e faz com que aquela criança te pergunte o que ela viu, você certamente já está contribuindo para um adulto que pode ser adoecido. Entendeu? Pode estar adoecido. Porque não vai ter acesso à informação correta, né? E é o que acontece. Quando você chega desde a educação básica, digamos, pré-adolescência, e você vai apresentando... Que a gente sabe que é uma fase de descoberta. Pois é. Que os meninos e as meninas, eles estão mais interessados ou no sexo oposto ou no mesmo sexo. É aquela fase que você realmente já vai ali se descobrindo sentimentalmente. Então, assim, conversem. Eu acho que isso é muito interessante. E você, para uma criança, quando me pergunta assim, mas, Milka, o que é que a gente vai ensinar para uma criança sobre sexo? Absolutamente nada. O que você vai orientar uma criança é como ela ter responsabilidade com o corpo dela. Por exemplo, se eu digo para uma criança que outras pessoas não podem tocar na genitália dela, principalmente a menina, né, que acontece muito mais, sim, os crimes sexuais com meninas. Né? E aí você vai dizer, olha, outra pessoa que é assim, assim, assada, e aí você vai dizer quais são as pessoas, porque a gente também não pode generalizar. É uma pessoa assim, assada, se mamãe disser não pode, ou papai, né, porque tem papai que cuida, não é todo papai que abusa. Isso. Não deixe ninguém tocar em você, porque pode lhe machucar. Se por acaso a criança está tocando nela, não é chegar para a menina, tira essa mão daí, vai virar quenga, e que não sei o quê, ou então quando é um menino que está se tocando, esse vai ser varão, vai ser pegador, não tem, você está estimulando já uma coisa que nem existe. É perguntar para a criança, por que você está mexendo aí, meu bem? Para poder a criança dizer, de repente ela está com uma coceirinha, ela está com um corrimento, ela está com uma inflamaçãozinha que você não percebe. E aí, quando você estimula a criança que ela tocou, digamos, está com uma coceirinha, e ela teve a liberdade de dizer para essa mãe ou para o seu pai, para esse pai, olha, está coçando aqui. Você já está instruindo essa criança que toda vez que ela sentir algo diferente, ela vai comunicar a você e você vai levar ela para um médico. Para saber o que está acontecendo. Para saber o que está acontecendo. E não erotizar. Né? A criança não está se masturbando. Então, quando você começa a dar essa educação, quando ela chegar na pré-adolescência para a adolescência, apresentar métodos preventivos é um detalhe, Mara. É um detalhe. Olha, tia, para que serve isso daqui? Isso aqui serve para proteger contra isso, isso e isso. Mas o fundamental é que ele protege sua vida. Tá entendendo? Não é só você orientar uma criança para, quando ela for fazer sexo, não. Começou o período, né, desse processo da puberdade, já começa a dar essas informações, porque certamente essa criança vai procurar lá fora e não procura a informação correta. Exatamente. Muita gente acha que é ruim, que é chato usar a camisinha ali na hora do sexo. E aí, eu lembrei de um vídeo que eu vi no canal da Juju, não sei se você conhece, aquela youtuber, que foi muito legal, que foi uma entrevista que ela fez com um rapaz que possui o vírus HIV. E aí ele falou assim, olha só, se você, para ter prazer na outra pessoa, bebê, não precisa usar camisinha, bem, digamos que esse prazer aí, né, precisa ser repensado, porque uma camisinha vai atrapalhar você sentir prazer por outra pessoa. Seria mais ou menos esse o caminho, Milka? Seria. E aí eu reforço justamente esse não estímulo à saúde sexual. Porque seria exatamente isso. Quando você se coloca em risco em nome de um prazer, você está assumindo aquele risco, mas você também está assumindo o risco da vida de outra pessoa. Que prazer é esse que compromete a tua vida? Que prazer é esse, como eu estava comentando com o pessoal aqui, quando você estava entrevistando o convidado anterior, que meu bom dia hoje foi uma jovem, que deve ter entre 18 e 19 anos, me perguntando quais seriam os remédios que poderiam ser abortivos. Ou seja, eu deduzo que essa pessoa pode estar querendo fazer um aborto. E assim, essa é uma menina que eu acompanho, entre aspas, nas redes sociais, desde quando ela perdeu a virgindade, que ela me conheceu por conta dos programas e tal. Então, assim, é uma pessoa que ela foi orientada, mas mesmo uma pessoa orientada, ela tem a escolha, eu faço isso ou eu faço aquilo. Entendeu? E ninguém pode assumir essa culpa por você. Então, se a gente já tivesse, Mara, durante o ano inteiro, informações preventivas, mas eu não tenho a menor dúvida que isso daqui fazia parte como celular. Eu vou ali comprar uma capinha. E evitaria
Muitas coisas. Muitas coisas, né? Muitas coisas. Muitos índices negativos, inclusive, para a nossa saúde. Muitas. Essa questão, as pessoas falam, é gravidez indesejada. Não é uma gravidez indesejada, é uma gravidez não planejada. E outra coisa que tem que ser reforçada, que entra o uso da camisinha, seja feminina, seja tradicional, é a questão do planejamento familiar na pré-adolescência. E tem que ensinar a menina a casar? Não, planejamento familiar é você orientar aquela pessoa que ela, se for da vontade dela ter filhos ou filhas, ela tem que se planejar para aquilo. A gente tem que se planejar para ter um animalzinho de estimação. Imagine um filho humano. Uma criança. Entendeu? Então, assim, e queira ou não, Mara, antes que eu esqueça, a questão também da não valorização do preservativo feminino tem muito a ver com a nossa cultura da valorização dos formatos do falo, sabe? Do pênis, assim. Porque no pênis é mais bonito, porque aquela é mais bonita, porque aquela é não sei o quê. Então, tem essa... Mais bonita é que te protege, menina. Pois é, tanto é que o Ministério da Saúde coloca a questão da prevenção combinada, que é a prevenção que melhor te atende. Isso, maravilhosa. Eu vi que você trouxe aqui outras coisas que era pra gente comentar, mas eu não vou ter tempo. Não. Aí eu já tenho uma sugestão aqui pra você. Vamos voltar, vamos Volto. retornar para você falar sobre esses outros apetrechos aqui que você trouxe. Tô pensando em acampar aqui, viu? Licença, já Eu vou amo. adiantando. Lenços umedecidos. Isso aqui como é que a gente poderia falar? Ineme. Pronto. E coletor menstrual. Ela iria falar sobre essas coisas. Só que eu não vou ter tempo. E aí já fica o meu convite. Pode ser, então? A gente fecha? Pode ser. Fechamos. Maravilhoso. Quando ela tiver espaço na agenda dela, ela volta aqui e a gente vai falar Volta uma satisfação sobre esses outros objetos. Maravilhosa. Vamos fechar o seguinte? Fecha aí. Principais dicas sobre preservativo feminino para a mulherada e também para a rapaziada. 2 dicas importantes. Primeiro, se for a primeira relação sexual, você vai introduzir, é desconfortável, mas é importante que você tente essa introdução de forma, no seu momento. Estou pensando em ter minha primeira relação, tente no seu momento. Precisa ser com a pessoa. E a segunda é que realmente levantem e usem, levantem a bandeira do preservativo feminino, usem e reforcem a importância desse instrumento para a sua vida, dessa peça que vai salvar a sua vida. É esteticamente desconfortável e parece ser feinha? Mas é melhor você estar com essa bonita lhe protegendo e proteja também a boca das pessoas que querem, né, de repente agradar a sua vulva, né? Porque pode ser uma boca masculina, uma boca feminina, uma boca andrógena, não sei, mas e tem proteja. gente que acha, vamos reforçar também, viu, tá? Que sexo oral não passa as infecções sexualmente transmissíveis. Gente, fiquem bastante atentos. Porque passa, infecta, sim, e alto. Isso mesmo. E lembrando também, tá? Preservativo feminino está super disponível na rede pública de saúde. Vai aí no posto mais próximo da sua casa, se você ficou interessado, quer saber, quer conhecer melhor, quer pegar assim como eu estava fazendo aqui, quer testar, quer fazer o 8, corre lá, pega alguns exemplares e faz isso, testa, para você poder usar. Milka Freitas Oficial lá no Instagram, né? Milka Freitas Oficial. Tudo você coloca Milka Freitas Oficial, porque eu sou assim, ou tem Milka Freitas Oficial, tem Milka Freitas BR, que eu já sou, né? Já penso alto. Isso né? mesmo. Então vai lá, confere ela nas redes sociais. Ela passa muitas dicas bacanas. Fica essa super dica pra você, tá certo? Obrigada, mais meu uma vez, anjo. muito obrigada. Volto. A gente toda meladinha. Né? Estamos todos aqui. Tá aqui. Toda oleosa. Ela hidrata a mão. Hidrata, lubrificante. Ela hidrata, gente, gente. Você sai protegida e hidratada. Muito obrigada por nossa presença aqui anjo. mais uma vez. E você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, muito obrigada também pela tua companhia, tá certo? Amanhã tem mais programa Bem Assim, 10h30 da manhã, estarei aqui com vocês, tá? Um grande beijo, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Uma maravilhosa terça-feira aí, né? Comecinho de semana pra você. Tchau, tchau.